Pela janela da classe, eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Esse é o trecho de uma música do Racionais MCs. E eu uso esse trecho da música como piloto, para que a gente pense esse jovem que a princípio, aparece distante desse universo literário ou do universo escolar. E você, o que acha disso? O estudante de hoje em dia, ele precisa se sentir dentro de um espaço. Ele precisa se fazer valer dentro desse espaço. E com a literatura não é diferente. Esse jovem, ele precisa ver, sentir e estar. Na literatura, existe um lance chamado representatividade. E, hoje em dia, um dos grandes problemas do jovem é não se sentir dentro desse universo literário. Muitas vezes, esse fio condutor que vem por parte de uma mediação via escolar não consegue entrar dentro do universo desse jovem, que muitas vezes vem de periferia, vem de uma outra musicalidade, vem de outras referências. E é muito importante entender esse repertório, essa bagagem cultural que esse jovem tem. Esse jovem, para que ele se sinta dentro desse universo literário, é muito importante uma condução. E essa condução, ela precisa, além de ser harmoniosa, ela precisa ser convite. E uma vez que esse jovem adentra esse universo, considerando o seu repertório, as suas tradições, as suas possibilidades, assim a literatura, a leitura, a representação, a valorização do universo literário vai ser uma coisa mais simples, uma coisa gradual, singela e prazerosa. Que juventude é essa? Com tanta possibilidade, com tanta pluralidade. Pois bem, essa juventude que se faz valer é uma juventude diferente. É uma juventude com outros acessos tecnológicos? Sim, mas também é uma juventude crítica, uma juventude que olha para frente, que questiona, é uma juventude que propõe o novo, é uma juventude que quer ter voz, é uma juventude que quer se colocar e quer ser ouvida. Essa juventude, ela traz em si vários elementos que podem acrescentar no nosso universo. Um universo político, social, cultural, literário. Essa juventude, ela traz o novo. E esse novo é o caminho. Que caminho é esse? Esse caminho está na voz, na escrita desses jovens. E como trabalhar, como aproximar, como criar caminhos com esses jovens? Veja você que a literatura, ela é muito vasta. E essa literatura, ela pode dialogar, ela pode trazer esse jovem para si. E esse jovem, ele gosta de pontuar, questionar, e uma vez que ele tem acesso a essa literatura e que essa literatura tenha alguns eixos de ligação, de aproximação, automaticamente esse jovem, ele vai fazer uso da literatura para afinar ainda mais a sua fala, o seu engajamento. Se tem uma palavra que trabalha com as características do jovem de hoje em dia, é a representatividade. Sim, essa palavra ela é muito importante para o jovem, assim como a ideia de protagonismo. Mas veja, essa representatividade ela está presente no universo literário, e isso quando existe a mediação. Então, quando a gente pensa em alguns movimentos musicais, como o funk, o rap, existe uma proximidade de realidade, seja o cotidiano, seja as relações periféricas ou até mesmo as suas angústias. Mas aí você vira para mim e fala,
Ou pode vir a dizer, na literatura, questões como essas também estão presentes. Pois bem, é aí que se faz valer a ideia do pertencimento. E esse jovem, ele se sente dentro da história quando ele vê na escrita, na fala ou na musicalidade alguém que traga essa representação. No rap a gente tem com muita relevância o grupo Racionais MCs. E esse grupo ele traz várias questões desse universo periférico, de uma maneira direta, mas também rica em detalhes, como uma obra do Machado de Assis, percebe? Só que a grande diferença do Racionais MCs para a obra literária do Machado está como essa informação chega até esse jovem. Na música, essa relação se dá de maneira direta. No caso da literatura, se faz necessário a presença de uma boa mediação. E essa mediação precisa considerar o repertório, a bagagem desse jovem de hoje em dia. É esse detalhe que vai fazer a diferença. Inserir esse jovem no universo literário exige de você, educador, educadora, uma busca com afinco, com metodologia e planejamento. Sim, é necessário que você faça uso dessas ferramentas com muita precisão. Por isso, é necessário pesquisar, trabalhar, analisar essas ferramentas para que, de fato, você consiga inserir e engajar o seu público. Um exemplo prático que aconteceu comigo e que pode ser uma via de ferramenta para que você utilize em sala de aula ou nos seus estudos, foi um encontro que eu tive com os jovens em sala de aula e nessa proposta eu queria trabalhar com eles Machado de Assis, Racionais MCs e Tarsila do Amaral. E logo de início houve uma certa aversão por causa da palavra pertencimento. O universo literário para eles era uma barreira, assim como o universo artístico da Tarsila. Já o Racionais MCs era fruto de orgulho de todos os jovens, veja bem, todos os jovens. E nessa troca eu entrei em um acordo com eles. Ok, a princípio a gente separa a Tarsila e o Machado de Assis e a gente fala do Racionais MCs e a gente fala do Mano Brown. E eles começaram a falar dessa ideia de representatividade, de orgulho, de identidade. E nessa eu recitei um texto para eles. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, indiscreto, traquinas, voluntarioso. Por exemplo, um dia que quebrei a cabeça da escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com a minha varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado. E ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia, sem dizer palavra, ou quando muito, um ai, nhonhô. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Só que esse texto não era do Brown e de nenhum integrante do Racionais MCs. O texto que eu li com os jovens está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E eles não se aperceberam. E eles logo abraçaram esse texto. Quando eu terminei, eu disse a todos que esse texto era sim do Machado de Assis e rolou uma discussão entre eles porque eles não conseguiam conceber. E aí a gente começou a pensar algumas coisas como a questão racial, porque para eles Machado de Assis era branco
Entendeu a ideia do pertencimento? E aí a gente começou a trazer um pouquinho da história, do contexto histórico do Machado de Assis. E a identidade, o orgulho se fez presente. E quando eu trouxe o quadro da Tarsila do Amaral, foi o grande finale, foi a cereja do bolo. Porque eles já estavam nesse grau de pertencimento e automaticamente foi fácil fazer a leitura artística, né? E o que sobrou para mim, meu caro amigo, foi apenas contextualizar o trabalho da Tarsila. Mas essa relação ela se deu de uma maneira muito tranquila. E a partir daí eles começaram a buscar mais esse universo literário. E aí começou a fluir esse engajamento. Algo que pode sintetizar, meu amigo, minha amiga, o que a gente vem trabalhando aqui é um texto de um poeta chamado Sérgio Vaz. E esse texto, ele trabalha muito essa questão do pertencimento e também do distanciamento, essa lacuna que existe, que é ferramenta para a gente resolver esse problema e inserir de fato o jovem como protagonista no universo literário. Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí, recitei Negro Drama do Racionais MCs. Senhor, isso é poesia? É. Então, se é, nós gosta. É isso. Todo mundo gosta de poesia. Só não sabe que gosta. Sérgio Vaz.